Bonitão, você já se sentiu hipnotizado pela beleza de uma bonitinha? A hipnose deixa a gente assim, super envolvido, sem olhos para mais nada. E esse é um assunto que desperta tanto interesse quanto polêmica. Nós vamos falar sobre ela com a ajuda deste jovem youtuber que é mestre em mágica, você sabe que é uma coisa que eu adoro, mas agora em hipnose também. De volta ao todo seu, Pyong Lee. Fala, bonitão. Você não vem há quanto tempo aqui, Pyong? Faz o quê? Um ano? Um ano, né? Mais ou menos já. Então você sabe, tá na sua casa, você já é sócio, já é freguês, tudo bem contigo? Tudo bem, e você? Tudo bom. Engraçada essa história, porque, para começar o nosso papo, eu sei que você conhece tudo de internet também. Ah, também. Lógico. E de mágica, porque eu já vi pessoalmente isso. Que no último programa eu vou fazer mágica e falar um pouco de YouTube, junto com o Jacaré Banguela, né? Foi muito legal. Bom, e como é que você se interessou pela hipnose? A hipnose, na verdade, esse ano eu convidei um amigo meu que é mágico, que antes era mágico, mas está trabalhando mais com hipnose. Eu convidei ele para gravar um vídeo pro meu canal. Tá. E eu vi ele fazendo na rua, com as pessoas, de repente, assim, eu achei incrível. E esse ano que eu me interessei mais, porque antes eu já tinha, nos anos passados, eu já tinha lido sobre, já tinha visto livros, apostilas, pouca coisa, mas não me interessei tanto quanto esse ano. E esse ano me aprofundei, estudei, fiz o curso com ele mesmo, né? O Rafael Baltresse, que eu fiz o curso com ele. Depois eu descobri a hipnose clínica e fiz o curso no maior instituto de hipnose do mundo. Está em 20 países, a Omni. Olha. Aí eu fiz lá. Aí tem esse pin aqui, ó. Você está ficando insuportável, não é? Só para lembrar a quem está nos assistindo agora, a hipnose clínica, ela resolve coisas muitas vezes complexas. Muito complexas. Eu tenho pessoas de minha relação, inclusive, de minha intimidade, que foram curadas, aliás, uma só, né? Foi curada através da hipnose de pânico. Pânico e depressão, a gente sabe, né? Que é síndrome do pânico e depressão. Exatamente com hipnose clínica. Bom, agora tudo vai ficar muito mais fácil da gente compreender com o auxílio de uma voluntária. Bom, vou mostrar e explicar mais ou menos como funciona a hipnose, o transe, por que funciona. E a gente tem uma voluntária aqui que é produtora, né? Stephanie. A Stephanie? Bom, vem cá, Stephanie. Você vai ser voluntária? Oh, meu amor. Por isso que você não estava hoje lá no camarim passando o programa. Tudo bem, meu amorzinho? Pode ser. A Stephanie vai ser voluntária. A gente sempre antes dos programas de televisão, quando eu vou fazer no meu canal, eu sempre converso com a pessoa antes, faço uns testes de concentração para a pessoa entender o que é hipnose, eu explico o que é hipnose. E a Stephanie, ela consegue entrar bem no transe. A gente não vai fazer sugestões hoje de entretenimento, que não é muito foco, mas eu vou explicar por que acontece e como acontece. Porque as pessoas têm ideias muito equivocadas em relação à hipnose. Mas é por causa dos hipnólogos que vieram antes na televisão, quando tiveram a oportunidade de mostrar e divulgar, fizeram como se fosse um poder, um circo, uma coisa, um domínio da mente. E nada disso. Nada a ver. Bom, como é que funciona? Vamos ver? Tem um VT pra gente dar uma olhada. Roda. Olha os meus olhos fixos aqui, tá bom? Olha. Durma. Isso, relaxa completamente. Vai explicando. Ela agora tá num estado de transe, que a gente fala. Isso. Mas ela tá aqui eu vou explicando no vídeo. Ela tá no transe, que vai acontecer aqui com a Stephanie. Esse momento que a pessoa, quando geralmente abaixa a cabeça e relaxa o corpo, é quando os músculos e o corpo ele desliga, mas a pessoa não dorme. As pessoas acham que na hipnose a pessoa dorme. Não dorme. A pessoa fica alerta, às vezes muito mais alerta do que ela é normalmente, só que só o corpo relaxa. E a mente está ali, ouvindo tudo que está acontecendo. Bom você falar isso. As pessoas têm a concepção errada de hipnose. Exatamente. Né? Bom, é isso. Fala. Agora, o que é estado de transe e em que a pessoa hipnotizada se encontra? Em transe mesmo? O que é isso? A gente chama de transe esse estado que vocês viram que a pessoa ela desliga os músculos e relaxa. É um relaxamento do corpo e da mente, mas o que acontece de fato é ela acessar o subconsciente dela, que a gente tem 3 mentes. A gente tem a mente consciente, a subconsciente e a inconsciente. Na inconsciente a gente não fala muito nela porque a inconsciente a gente não controla e nem acessa, que é o que cuida do sistema autônomo nervoso, do que mantém
a gente vive, digestão, coisa que a gente não controla. Então, o subconsciente é importante pra gente. Na hipnose, a pessoa mesmo acessa o subconsciente dela. Tá, entendi. É só isso. Todas as pessoas são hipnotizáveis? Sim, todas as pessoas são, a partir do momento que elas querem e seguem as instruções. Se o cara quiser brigar com a força hipnótica, não vai ser... Não tem uma briga, porque a hipnose é 100% consensual. Então, se a pessoa não quer, não acontece. Tá. Só acontece quando a pessoa quer e ela segue as instruções. Então, uma pessoa que não quer não vai conseguir entrar nesse estado hipnótico. A Stephanie quer. A Stephanie, ela quis, né? Então, vamos mostrar? Vamos mostrar para você mais ou menos como funciona esse estado hipnótico. Bom, eu vou ficar desse lado aqui dela. Só pedir pra... Aqui dá pra... Dá. Bem? Dá a mãozinha. Isso, eu quero que você olhe pra esse fio aqui, tá bom? Olha pra cima e não levanta a cabeça. Isso. Vai chegando perto e os olhos vão pesando, cansando. Isso, vai olhando, os olhos pesam, vai cansando. Quando tocar, você relaxa, fecha os olhos 3 vezes, durma e relaxa completamente. Muito bem, vai relaxando cada vez mais. Isso, eu vou contar de 5 até 1 e você vai relaxando 5, 4, muito bem, 3, 2 e 1. E com o corpo encostado aqui, muito bem, relaxa. Isso. Vai relaxando e quanto mais você ouve minha voz, mais você relaxa. Muito bem. Essa é uma das formas de colocar a pessoa em transe. E olha que curioso, as pessoas... É um jeito rápido, porque antes ela já tinha sido hipnotizada. Ah, tá. Geralmente demora um pouco mais que isso, mas eu conversei com ela antes do programa, então ela já sabe como que entra no transe, qual que é o sentimento. Tá, tá. E nesse momento ela só desligou os músculos, você vê que ela realmente relaxa muito, e os músculos como se estivessem desligados, mas a mente dela continua alerta e ouvindo 300 vezes mais alerta a mente dela. Só que dessa vez eu estou falando quando a gente fala o subconsciente está ativo. O subconsciente fica acima do consciente. Tá. Entendeu? Agora, é um tema muito comum em filme, né, Pyong? Essa coisa, mas Sim. deixa muitas dúvidas, é pouco conhecido. Porque é possível... As pessoas falam cada bobagem. É possível não acordar nunca mais no hipnose? Não, não existe isso. Eu explico. Ficar com sequela? Não, Falam cada as pessoas asneira, têm explica esses isso. Medos. Muita gente tem esse medo por causa do preconceito dos filmes, dos programas de TV. A pessoa não tem como ficar presa porque hipnose é foco e concentração e é um estado natural da mente. A hipnose acontece quando a gente atravessa o fator crítico da pessoa acessando o subconsciente e deixando uma sugestão que é elegida e permitida por ela dentro do subconsciente dela. Então é isso que a hipnose faz. Então não existe ficar preso porque isso todo mundo, todos os dias está hipnotizado, 70% do tempo. Então é o estado natural da mente e não existe ficar preso, porque a pessoa não vai para outro lugar, não sai do corpo. É uma coisa que é só um relaxamento. Não existe isso, entendeu? Agora, Pyong, a Stephanie está ouvindo a mim ou ouve só você? Ouve tudo que acontece. Só que eu falei para ela ir relaxando, a gente vai conversando, ela vai relaxando, o corpo, a mente vai relaxando cada vez mais. Ela fica nesse estado de relaxamento e é nesse estado que a gente faz a terapia. Bom, ela, se quiser, por vontade própria, ela não volta do transe. Não, só... pode. Pode? Pode. Se ela então, quiser, pode. por ser consensual, por exemplo, as pessoas perguntam, e se você deixa ela que vai embora? Se ela não recebe nenhuma sugestão, ela simplesmente, uma hora, ela vai despertar, ela vai emergir da hipnose. A gente fala emergir, a gente nunca fala acordar, porque a pessoa não dorme. Então, ela vai emergir sozinha e vai abrir os olhos e simplesmente volta... Agora, o hipnotizado se lembra de tudo? Lembra. Tem momentos que a pessoa hipnotizada, ela não lembra. Às vezes o subconsciente quer proteger ela de alguma coisa ou ela simplesmente esquece. Mas os hipnólogos podem dar a sugestão de que ela vai lembrar de tudo. Geralmente na terapia a pessoa lembra de tudo. Nos shows de hipnose que eu faço, eu fiz na Gazeta aqui também, a pessoa lembra de tudo. Então, e se o hipnólogo fala que a pessoa não vai lembrar, também dá para que a pessoa não lembre do último momento, do último ocorrido. Eu vi muitas dessas sessões, Pyong, de hipnose, em televisão e tudo, até estive do lado, até num programa meu faz tempo, em que o hipnólogo fez com que o hipnotizado comesse uma cebola como se fosse maçã. Sim, isso é possível e é muito possível, porque quando a gente acessa o subconsciente, lá estão todas as memórias da vida, tanto do olfato, paladar, audição, visão. Então a gente consegue acessar qualquer sentimento ou qualquer coisa que ela teve. Então a gente reproduzir o sabor da maçã que está dentro da memória
é possível. E é muito fácil. A maçã. E por que a pessoa aceita essa sugestão? Parece bizarro, eu falei. E a hipnose, a pessoa não faz nada contra a vontade. O subconsciente seleciona as sugestões que vão ser aceitas. Mas a partir do momento que a pessoa entra na brincadeira, num show de hipnose ou num programa de TV e está disposta, ela aceita a sugestão e ela consegue realmente comer a cebola achando que é uma maçã. Quando despertou, rapaz, sei lá, quando você, como é que o termo que você Emergir. usa? Quando emergiu, cara, cuspia. Uma coisa horrível. E vi uma outra coisa, até com um amigo meu, com o Otávio Mesquita. Sim. O Tavinho, uma vez, hipnotizaram, eu estava do lado dele. A cabeça dele ficou aqui no espaldar de uma cadeira e os pés no espaldar da outra. Sim. E o hipnotizador falou para ele o seguinte: você é uma prancha de aço. Ele fica suspenso e a pessoa sobe em cima dele, Eu né? subi em cima dele. É um teste que não é muito legal, porque pode ser perigoso isso. E não precisa desse tipo de teste para mostrar. Tem como mostrar o poder do subconsciente de várias formas diferentes, como nos meus vídeos do YouTube. Nos meus vídeos do YouTube eu mostro de forma divertida, sem colocar a pessoa a risco. E é uma coisa, na verdade, que você consegue fazer, esse teste da cadeira, você consegue fazer sem a pessoa estar hipnotizada. É uma pseudo-hipnose. Ah, é? É. Mas eu Então, subi em cima do cara. Mas ainda assim dá pra fazer. Se você faz isso com a pessoa normal, consegue fazer. Uau. Se você desse um comando para Stephanie, sei lá, Uma sugestão? uma sugestão qualquer de comer uma maçã, uma cebola pensando que é maçã. Eu geralmente seria... não faço esse tipo de sugestão, sabe? Eu sou bem ético, então na hora de... Eu não faço um negócio de beber pimenta, nada que Isso é vai absurdo, né? fazer a pessoa se sentir mal ou humilhar a pessoa. Mas tem outras sugestões, tem como a gente dar sugestões. Por exemplo? Por exemplo, de brincar com as emoções da pessoa. A gente pode fazer o seguinte, bom, vamos fazer um teste. Seguinte, Stephanie, agora eu estou falando com você, vai relaxando, relaxando, isso, muito bem. Você está indo muito bem, eu quero que você se concentre no que eu vou falar. A partir de agora, estou falando com o seu subconsciente, que é poderoso, que é incrível, e você vai imaginar a sugestão e ela simplesmente acontece. Toda vez que você olha para o Rony agora, a partir de agora, toda vez que você olhar para o Rony, você vai morrer de vontade de rir. Vai rir até doer a barriga, vai rir muito, você vai sentir ele engraçado, não sabe o motivo, mas você vai rir muito. Mas toda vez que você olhar pra mim, você vai ficar triste, com vontade de chorar, com uma sensação esquisita. Toda vez que você olha pra mim, você fica triste, com uma sensação bem triste, esquisita. Mas quando você olha pro Rony, você morre de vontade de rir. E é muito engraçado. E toda vez que eu toco no seu ombro, a sensação aumenta 100 vezes mais. Muito bem? 3, 2, 1. Olhos abertos. Tá sentindo bem? A sensação vai aumentando 100 vezes mais. Muito bem. O estalo dele vai aumentando, aumentando e aumentando. O que foi? Tá engraçado? O quem tá engraçado? O Rony. É, por quê? Não sei. E olha pra mim. Tá tudo bem? Tá sentindo bem? Tava engraçado olhar pro Rony? E pra mim? Tá sentindo bem? Uhum. Tá? Qual que é a sensação de olhar pra ele? E pra mim? Sente alguma coisa? Sem vontade de rir. Mas é estranho, é ruim? É, não é muito bom. É um sentimento desconfortável. E ele? Muito bem. Dá a mãozinha. Inspira, relaxa. 3, 2, 1, durma e relaxa. Muito bem, isso, completamente. Muito bem. Eu vou explicar uma coisa do transe. Por que é tão simples colocar a pessoa em transe que já entrou em transe? Eu chacoalhei o braço dela e a gente precisa meio que dar um choque no sistema nervoso. Então eu dou só um puxão de leve e nesse que eu falo durma, quando dá o choque, abre o subconsciente. Quando o subconsciente está aberto, a gente dá a sugestão que é durma e o corpo entende que é o momento para desligar e relaxar. Não dormir. A gente só usa durma por convenção, que é uma forma rápida de entender que o corpo vai desligar. Certo. Mas você vê, quando ela olha pra mim, ela é muito brusco, né? Quando olha pra mim, ela fecha a cara e quando olha pra você, ela começa a rir. Isso é verdade. Então, a gente consegue reproduzir emoções, a gente consegue fazer a pessoa sentir feliz, medo, a pessoa chorar. E nisso que a gente faz o tratamento da hipnose clínica, né? Tá.
É nessas emoções, a gente traz a emoção. Por exemplo, a gente vai tratar depressão, muita gente não sabe. É o Setembro Amarelo agora, né, da depressão e tal. Falam que até 2020 a depressão vai ser uma das doenças que mais afeta pessoas no mundo, mas com a terapia que a gente aplica no Instituto Omni, a depressão resolvida, depressão e síndrome do pânico, você tem até uma pessoa que você é um amigo próximo que resolveu a síndrome do pânico. Depressão e síndrome do pânico a gente resolve 90% dos problemas em uma sessão. Uma sessão? Uma sessão. A maioria dos casos. Essa pessoa fez sessão. mais de uma, fez várias. Fez várias. Mas em uma sessão, seguindo o protocolo da Omni, em 2 sessões a gente consegue resolver depressão e síndrome do pânico. E não é só isso, né? As pessoas acham que é só isso, mas a gente consegue tratar fobias, medos, traumas, a gente consegue tratar bruxismo, dor, enxaqueca, dá para fazer parto sem dor. Dá para fazer qualquer cirurgia sem anestesia. O dentista pode fazer cirurgia sem anestesia nenhuma na boca da pessoa. Isso eu já ouvi falar. Então, tem muitas aplicações. Até no tratamento do câncer, dá para a gente auxiliar o tratamento, reduzindo e removendo sintomas da quimioterapia e aumentando e potencializando o efeito da quimioterapia. Sensacional. Então, tem muita coisa que a hipnose faz e as pessoas não sabem. Tem um amigo meu, querido amigo meu, ele tem a enxaqueca crônica, aquela que tem aura, que tem, não sei se você sabe, fica cheio de brilhos, depois vem a dor de cabeça. Sei. É uma coisa pavorosa. Já foi a vários neurologistas, continua. Toma remédio. Então, se a explicação... Fibromialgia. Muita gente trata na hipnose com os colegas de trabalho que são da Omni, formados pela Omni, eles tratam fibromialgia. Fibromialgia são dores que os médicos não acham motivo. Então, tá aqui. E tem muita alergia também. Tem gente, eu vi uma pessoa que tinha urticária nas mãos, que tinha alergia e com hipnose conseguiu tratar. Então muita coisa está relacionada aqui. Porque se estiver relacionado aqui, resolve. Se for de origem psicossomática. Física, então, quando é físico, óbvio que não resolve. Sim, lógico. Óbvio. Mas quando é aqui, de origem psicossomática, a gente consegue tratar com a hipnose, com a hipnoterapia. Legal. Muito bem. Você falou em dormir, e durma, não sei o que é só uma... De fato, é uma expressão para que o subconsciente entenda rápido. Então... Ouvi dizer uma coisa. Oi. Que 15 minutos de hipnose significam 4 horas de sono profundo. Na verdade, isso, eu e alguns hipnólogos falamos nos shows para explicar, porque a sensação da hipnose é como se você tivesse relaxado muito. Parece que realmente você dormiu muito tempo. Então, eu geralmente falo, não é cientificamente comprovado que 15 minutos equivale a 4 horas, mas muita gente que eu faço hipnose, e a maioria das pessoas que eu chamo para o palco ou eu faço, as pessoas explicam que o corpo parece que você acabou de acordar de um sono que foi profundo. Então, eu falo que uns 15, 20 minutos equivale a 4 horas de descanso e sono profundo. Eu tenho um outro amigo, querido amigo meu, que tem insônia. Toma remédio para dormir, um terror. Isso é um problema que muita gente tem, mas insônia também resolve com terapia. A gente teve um caso que a gente tratou, tinha uma mulher que tinha insônia. Para você ver que são poucos motivos que afetam e vão criando problemas nas pessoas no decorrer da vida. Uma mulher que tinha insônia, ela tinha 27 anos. A gente voltou para o evento causado. A gente faz a regressão. Entendi. E volta no momento que foi causado o problema. O evento causador inicial, os subsequentes e o evento final. E a gente tem que ressignificar todas essas memórias. A primeira dela foi quando ela tinha 3 anos de idade, os pais estavam brigando na sala e ela não estava dormindo ainda, só que era de noite, eles achavam que ela estava dormindo, estavam discutindo na sala e o pai dela gritou e falou que não se divorciava da mãe, da mulher dele, por causa da filha. Então o que ela associou? Ela falou assim, se eu não estiver alerta o tempo todo, meu pai vai se divorciar da minha mãe. E ela começou a ficar mais, eu preciso estar desperta sempre, o tempo todo. E nisso começou, aquilo não causou insônia nela, aquilo foi o evento causador inicial. Depois os eventos subsequentes foram reforçando e quando ela percebeu que tinha insônia, era o evento causador final. Interessante isso. É muito legal e é sempre baseado nisso, achar o evento causador inicial, ressignificar todas as subsequentes e o evento causador final. E ressignificando tudo, não existe mais motivo para a pessoa ser depressiva, para a pessoa ter insônia, para a pessoa ser uma pessoa com muita raiva, nervosa. Então, todo esse tipo de coisa simples, desde o mais simples até o mais complexo, a gente consegue resolver. Então, quando a Stephanie voltar, ela vai estar bastante descansada, pelo menos 4 horas mais ou menos. Quer ver? Só vamos despertar só para finalizar. Isso, se sentindo muito bem, lembrando de tudo e o corpo se sentindo muito bem. 3, 2, 1, olhos abertos. Tá sentindo bem?
Está sentindo bem? Está descansada? É. Porque Explica parece a que 15 sensação. minutos de hipnose você sente descansado. Como é que você está? Tô me sentindo muito leve. Tá. O corpo todo fica muito leve. Parece que eu tô flutuando. É muito... Relaxa muito, é muito bom. E você ouve o tempo todo. O tempo O todo. transe é isso, a pessoa fica num estado de relaxamento e ela fica bem relaxada, não fica assim, lesada, assim. As pessoas acham que a pessoa fica drogada, nada, Não, mas pelo a contrário. pessoa Não, só só fica fica bem descansada. relaxada. Putz, legal, muito legal. Obrigado, Stephanie, por Obrigado, ter vindo, meu Stephanie. amor. Olha que voluntária mais bonitinha, né? E obrigado a você, Obrigado, Pione, Rony, volta pelo mais convite. vezes, Vou viu? voltar, com Você vem só de certeza. ano em ano aqui. Não, preciso vir mais, ver se me Precisa convidarem. fazer uma coisa de, Maior prazer sabe, estar aqui. de prestidigitação, aquelas coisas que eu adoro, aqueles close-ups que Vou você fazer faz. mágica aqui, Não é? sempre. Posso marcar? Pode marcar, é só Então tá bom, convidar, Pyong. Rony. Um prazer Obrigado, estar aqui viu, com querido, você. por ter Obrigado vindo. Você. Obrigado, Pyong.